Olá pessoal, faz tempo que eu não posto nenhum vídeo, né? Eu decidi fazer um vídeo usando a matemática, explicando como que eu uso matemática na resolução de problemas no dia a dia. Como eu costumo pensar, já nato de mim, para resolver algum problema. Bom, por que, inicialmente? Isso é importante, por quê? Para quê? Quando a gente tem algum problema para resolver, normalmente a gente pensa no problema, descreve o problema, já emenda no que pensamos sobre a causa, a relação, e assim banana vira num looping e não chega em lugar nenhum. O problema no nosso cérebro normalmente é isso. Quando a gente tenta achar uma solução, a gente se embanana em um looping, e é o que a gente tem que evitar. É o que esse método que eu uso visa evitar. Talvez já tenha um método parecido com esse, mas eu gostaria de explicar de uma maneira que talvez possa ser útil para vocês. Então vamos lá. Inicialmente, você tem um problema, você identifica o problema. O que significa identificar o problema? Identificar estritamente. Você vai verbalizar com palavras claras e objetivas exatamente qual é o problema. É proibido falar palavras como porquê, por causa. Você não deve falar razões ou motivações do problema. Por exemplo, imagina que uma máquina parou de funcionar. O problema é, máquina parou de funcionar. Se você sabe especificamente qual peça que não está funcionando, você especifique, tal peça não está funcionando. Nada de falar, máquina não está funcionando por causa da peça. Não, 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 não. Causa não importa no momento. A gente identifica o problema. Evita a gente cair num loop. E a gente não passa mais do que 2 minutos explicando cada pedacinho desse fluxograma. Se for escrevendo, dá um tempinho a mais porque escrever demora, mas verbalize ou escreva para ficar bem claro para você mesmo, certo? Identificou o problema? Certo, identifique um tópico, inclusive, mais fácil. Problema identificado. Próximo passo. Por quê? Aqui sim a gente fala da causa, estritamente a causa. E aqui se torna importante não ultrapassar 2 minutos, porque senão a gente entra numa cadeia de por causa disso, mas por causa daquilo, blá, blá, blá. Não, não. Um ou dois ou três porquês específicos. Não, nada de ficar enrolando demais, senão o seu cérebro te atrasa, decai sua eficiência. Então, a máquina não está funcionando, ponto. Por causa da peça X, ou seja, a peça X tem que ser analisada. Ou então a peça não está funcionando, porque a graxa está desaparecendo rápido. Ou então a identificação do problema foi problemas familiares, porque indivíduo X está dando problema, certo? Não precisa, o porquê, ele já não precisa ser tão detalhista quanto a identificação, porque nem sempre a gente consegue ter certeza dos porquês. E aí entra um subpasso, consistência. Quando você analisa um problema, nem sempre você tem noção real do problema. Às vezes você não entende de máquina, mas você sabe onde está o problema mais ou menos. A consistência serve para você se perguntar o quão certo eu estou do porquê que eu estou dizendo. Eu tenho bastante contato com a área, a minha identificação é válida ou a identificação de uma pessoa técnica da área vale mais a pena? Eu estou eu estou atribuindo o porquê do problema a tal indivíduo porque o indivíduo realmente está causando o problema ou é porque eu estou com inimizade com o indivíduo? Você deve se questionar se o seu porquê realmente é válido e coloca num subtópico o que você acha sobre isso. Aqui é importante ser modesto, tá? Não adianta você se sentir o super-homem porque você vai decair sua eficiência. A seguir, como deveria ser? Você descreve com exatidão como seria o problema estar resolvido. Porque se você não sabe qual é a solução que você procura, como é que você vai consertar o problema? O ideal é você saber, por exemplo, a máquina não está funcionando. Você identificou o problema, você sabe o que causou ele mais ou menos e como seria a máquina estar funcionando perfeitamente. Você identificou um problema familiar, você supõe que é tal pessoa o problema. Como seria a solução e a paz que você pressupõe? Certo, novamente não passa de 2 minutos, senão você cai num loop. Consistência, a sua opinião sobre esse assunto é importante? Você sabe realmente como deveria funcionar ou você acha que sabe? Pesquisa e verifica essa consistência. Também não ultrapassa 2 minutos no seu diálogo interior e na sua verbalização. E por fim, é a parte que todo mundo pula para esse tópico, medidas cabíveis.
O que são medidas cabíveis? É o que você pode fazer para atenuar esse problema ou resolver pelo menos parte dele, atacar pelo menos alguma das causas, dos porquês e se aproximar pelo menos um pouco de como deveria ser. Certo. E aí, nas medidas cabíveis, além da consistência, você tem que avaliar se você entende do que você vai fazer. E, secundariamente, você também, idealmente, deve pedir a opinião de alguém da área. Por quê? Às vezes a gente acha que a gente sabe bem, só que às vezes alguém da área consegue enxergar o que a gente não enxergue. E o que a gente acha como uma medida cabível para retificar o problema, acaba sendo virando uma bola de neve e piorando o problema. Então, seguindo esse fluxograma de 4 passos com subpassos, né, para avaliar o nosso próprio crivo, aplica ele e, de acordo com o tempo, você repete o fluxograma depois. Pontos importantes. Matematicamente falando, não existe um método de resolver qualquer problema. Inclusive, pela incompletude de Gödel, a maioria dos problemas não são resolvíveis. A ideia desse fluxograma é transformar você pelo menos numa pessoa um pouco mais eficiente e objetiva para resolver os problemas. E é o que eu costumo fazer comigo mesmo. Se você empacar ou terminar o fluxograma e voltar para o ponto original sem nenhuma mudança, significa que você não está dispondo de meios para resolver o problema no momento. Então, ou você deve procurar recursos ou informações, você deve procurar recursos fora do fluxograma. Porque quando você aplica ele uma vez, deve haver pelo menos alguma melhora. Se não houver melhoras significativas, significa que estão faltando recursos. Seja de ordem inteligência ou de ordem física, de ordem monetária, algo está faltando. E o fluxograma não está sendo suficiente porque está faltando algo fora do recurso. Ou talvez você não está entendendo o problema, alguma outra coisa externa. E aí o recomendado é se afastar do problema, analisar por fora e não pensar em resolver ele no momento. Adiar o problema, mas não procrastinar de fingir que ele não existe. Mas revisitá-lo uma vez por semana e refletir o que estamos fazendo para ter um melhor preparo para resolver ele. Tudo bem, pessoal? E esse é o método que eu uso. Tem servido bem, não é perfeito, como nada jamais será, mas resolve uma parcela. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.